Muito boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para participar de mais uma live. E a gente vai continuar o estudo que a gente iniciou na última live que a gente fez, que é um estudo sobre espíritos amigos, espíritos protetores, espíritos simpáticos e anjos da guarda, tá? Esse estudo ele é um estudo bastante confortante para muita gente que muitas vezes se perde em questionamentos em relação a aqueles que nos protegem, aqueles que nos rodeiam. A gente falou sobre desobsessão e muitas pessoas às vezes se perguntam: poxa, a gente só tem obsessores ao nosso redor, a gente só tem coisa ruim ao nosso redor. Ao contrário, a gente não tem apenas coisas ruins ao nosso redor. E ao nosso redor, boa noite, Silvana, muito boa noite, querida. E ao nosso redor, nós temos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma equipe enorme de espíritos que nos protegem, nos guiam e nos orientam, ok? E hoje a gente vai falar de uma forma bem interessante sobre os anjos, tá? É um estudo que eu acho bem, é uma parte desse estudo que eu acho bem interessante, é uma parte desse estudo que me tocou bastante quando eu iniciei esse estudo. Eu achei muito bonito, inclusive. E eu vou ler um texto a princípio e vou fazendo alguns comentários que foi passado para nós pelo Instituto Chico Xavier, tá? Um Instituto Espírita. E só para ressaltar, hoje eu encontrei algumas pessoas que estavam um pouco tristes, um pouco deprimidas, sem saber o que fazer, aonde buscar ajuda, a não ser em Deus, né? Claro que a nossa ajuda ela vem de Deus, mas Deus ele tem um exército que o auxilia nesse trabalho em cuidar de nós. Minha mestra Severina, muito boa noite, seja bem-vinda, com muita alegria que eu lhe recebo aqui essa noite. Então, Deus ele tem esse exército enorme, infinito quase, a gente pode dizer assim, em maravilhas para nos ajudar e nos socorrer, tá? Então, a respeito de anjos, vamos lá. O texto diz o seguinte: que em termos o Espiritismo admite a existência dos anjos. Assim como outras doutrinas, acredita que os anjos atuam como escolhidos de Deus, intermediários entre o céu e a terra. Porém, não os considera privilegiados na obra divina, porque se fossem privilegiados não teriam passado pelas atribulações humanas. O que é que essa parte desse texto quer dizer? Que anjo ele não é criado anjo, tá? Ele não é criado anjo. O anjo, ele é um espírito que ele foi crescendo em escala moral até chegar a essa categoria de anjo. Anjo é algo que, dependendo da nossa escala, todos nós um dia seremos. Andresa, muito boa noite, Emanuelita, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Tá? Um beijo especial para vocês aí, um beijo carinhoso para vocês. Então, os anjos eles não foram criados anjos, tá? Eles são espíritos que conseguiram essa graduação através da sua perfeição moral. Ser anjo é algo que cabe a todos nós, que todos nós com certeza um dia seremos, e tudo isso vai depender do nosso progresso moral. Não será, com certeza não será nessa próxima encarnação da gente, depois que a gente sair dessa aqui e for para a próxima, com certeza não será, porque ainda nos falta muito para alcançar isso. Mas um dia todos nós seremos. Ana Souza, boa noite, muita alegria também com você aqui essa noite, tá bom? Então essa parte do texto ela fala sobre isso, que anjo ele não foi criado anjo, tá? Então, o que é que o texto diz a seguir? Diz que os anjos teriam nascido com a plenitude do conhecimento e das potencialidades que fazem deles seres especiais, o que parecia ser uma injustiça.
Por que eles e não nós? Não somos todos filhos de Deus? Não é o Senhor a justiça perfeita, sem preferências, sem eleitos, como se espera de um Pai Celeste? Exatamente isso. Esse texto ele só ressalta o que foi dito anteriormente. Nenhum deles nasceu com o conhecimento das potencialidades que fazem deles seres especiais. Eles vão ganhando esse crescimento moral. Porque Deus ele é justo, criou todos os espíritos puros ignorantes, tá? Nós vamos nos deteriorando através das nossas falhas morais, mas o nosso objetivo é o crescimento moral. O objetivo de Deus ele nos colocou simples e ignorantes na Terra para que a gente, através do nosso progresso moral, vá se elevando, mesmo que isso dure várias encarnações, ok? Próxima parte do texto diz que o Espiritismo nos diz que os anjos são irmãos nossos, espíritos como nós, em estágios superiores de evolução, o que os habilita a atuar como escolhidos de Deus. Ao longo dos milênios sem fim, desenvolveram suas potencialidades, superaram suas imperfeições, harmonizaram-se com o universo, aprenderam a vivenciar as leis divinas. O anjo da guarda, os anjos são espíritos como nós, mas à nossa frente na jornada evolutiva. Podemos dizer que são mais velhos, mais experientes. Provavelmente já estavam bem longe nos caminhos do conhecimento quando nós ainda nem existíamos. Como a obra da criação não cessa, essas entidades angelicais atuam como escolhidos de Deus, seus emissários junto às criaturas humanas. Vamos lá. O próprio Cristo disse em uma passagem bíblica que ele falou: meu Pai não parou de trabalhar um dia sequer. Ou seja, Deus ele está criando incessantemente. E nós fazemos parte dessa criação incessante. O texto diz aqui também que os anjos eles já são espíritos mais velhos que nós, não só em tempo de criação, mas também em experiência moral, tá? Eles dizem, o texto diz também que essas entidades angelicais atuam como escolhidos de Deus. Eles são escolhidos para missões, e algumas dessas missões é cuidar de nós que ainda estamos encarnados. O anjo da guarda geralmente é um familiar nosso, alguém ligado ao nosso coração, desde existências anteriores, que se propõe a nos guiar pelos caminhos humanos, ajudando-nos a superar dificuldades e limitações. Olha que coisa maravilhosa. Arthur, muito boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo. O que é que isso quer dizer? Que há alguém familiar a mim, de uma encarnação bem anterior, que conseguiu um grau de evolução e tornou-se anjo e recebeu a missão e comprometeu-se a vir me auxiliar. Meu anjo de guarda certamente é um espírito familiar meu de uma encarnação bem passada, bem anterior. Provavelmente, quando eu encarnei aqui neste planeta, ele já tinha sido um espírito que já vinha na minha família. E provavelmente ele, quando fez a sua última passagem por esse planeta e ele evoluiu o suficiente, ele disse: eu vou me comprometer a acompanhar esse espírito aqui. Ok? Todos têm seu anjo de guarda. Ninguém está desprotegido. Todos têm o seu anjo de guarda. Mesmo as pessoas comprometidas, olha só, mesmo as pessoas comprometidas com o vício e com o crime, temos, não raro, vários protetores, espíritos ligados ao nosso coração, que nos inspiram ao bem.
O problema é que as pessoas se comprometem tanto em caminhos escusos que perdem a sintonia com ele. Olha só, já foi dito e redito que a nossa sintonia é que atrai aquilo que é bom para nós ou aquilo que é ruim para nós. Tudo depende do nosso comprometimento. Então, esse comprometimento nosso deve sempre ser, se desejarmos nos melhorar, esse comprometimento nosso deve ser a inclinação para o bem. Então, o problema dessas pessoas, que todas individualmente têm anjos de guarda e espíritos protetores, elas se comprometeram, as pessoas que estão ligadas e comprometidas com o vício e o crime, essas pessoas, elas escolheram esses caminhos, e aí os seus espíritos protetores, eles não vão trabalhar nessa questão de forma alguma. Nada do que é para o mal um espírito protetor vai trabalhar comigo. Nada. Ok? Nos momentos de dificuldade, podemos apelar para os espíritos espirituais, para os protetores espirituais. Sem dúvida, se concentrarmos nosso pensamento em oração, pedindo que nos ajudem, estabeleceremos a sintonia necessária, habilitando-nos a receber sua orientação pelos condutos do pensamento. Ficaríamos espantados se tivéssemos noção de quantas vezes eles se aproximam de nós nos momentos difíceis, buscando inspirar-nos a fazer o melhor. Romário, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Então, olha só. Toda vez que a gente está aflito, toda vez que a gente está deprimido, toda vez que a gente está se sentindo mal, toda vez que a gente está com aquele astral negativo, baixo, que a gente se encontra em situações às vezes muito confusas, de dúvida, de medo, sempre, em primeiro lugar, a gente deve recorrer ao nosso anjo da guarda. Por quê? O nosso anjo da guarda, ele é destacado por Deus para fazer o contato imediato conosco. Ele tem a autoridade dada por Deus para interceder diretamente em nós. Mas para isso, a gente precisa entrar em sintonia com ele. Eu preciso entrar em sintonia constante com o meu anjo de guarda, para que ele me ajude a me livrar de todas as situações negativas. E o texto é bem interessante, quando ele diz o seguinte: ficaríamos espantados se tivéssemos noção de quantas vezes eles se aproximam de nós nos momentos difíceis, buscando inspirar-nos a fazer o melhor. Ou seja, é reconfortante demais saber que tem alguém graduado, alguém competente a nos soprar o tempo todo aquilo que a gente deve fazer de melhor. É reconfortante demais saber que naquele grande momento de tristeza, aquele momento em que a alma está abatida, aquele momento em que a gente está se sentindo para baixo, a gente recebe o tempo todo a proteção, o carinho, o sopro positivo no ouvido, que vai colocar a gente para cima, que vai ajudar a gente a nos tirar, a sair das situações complicadas. Para isso é importante a sintonia, a oração constante, a busca pelo nosso anjo da guarda, essa conversa que a gente precisa ter com o nosso anjo de guarda, ela é importantíssima e ela tem que ser constante. Porque quanto mais intimidade a gente tiver com o nosso anjo de guarda, mais a gente vai ter orientações positivas. A gente vai entender, começar a entender as sintonias. Por quê? Porque a gente vai... As sintonias, os sinais, as dicas, a palavra do nosso anjo de guarda é sempre a inclinação para o bem. Então, quando a gente sente a intuição para o lado do bem, a gente sempre deve segui-la, porque é o nosso anjo de guarda que está ali soprando
para nós aquilo que a gente deve fazer de melhor. Os anjos também encarnam na Terra e o fazem com frequência. Olha só que coisa interessante. Os anjos também encarnam na Terra e o fazem com frequência em gloriosas missões em favor das coletividades terrestres, ou simplesmente para ajudar entes queridos. No livro Renúncia, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, temos a história de Alcione, um anjo que transitou quase no anonimato pela Terra, mas beneficiando todos aqueles que gravitaram em torno de sua figura sublime. É um romance maravilhoso e inesquecível. Esse texto foi passado por Richard Simonetti, do Instituto Chico Xavier, como eu falei anteriormente. Ou seja, quando em vez, e não raramente, com frequência, como diz o texto, a gente vai ter um anjo encarnado aqui na Terra que vai interceder em prol de uma comunidade, de um ente querido, que esse ente querido, e muitas vezes ele trabalha em prol de uma comunidade ou ele está em defesa de uma grande causa e ele precisa, para que aquela missão, por exemplo, um ser encarnado como nós, como eu e vocês que estão aí, às vezes a gente recebe uma missão e precisa de uma ajuda superior para cumprir aquela missão. E para isso a gente recebe o apoio de um anjo que se encarna na Terra para nos ajudar. E aí a gente recebe isso em forma de um amigo, a gente recebe isso em forma de um irmão, de um pai, de um filho, de uma pessoa que aparece em nossas vidas. E quantas vezes a gente diz: fulano foi um anjo na minha vida. Porque provavelmente, não quer dizer que aquela pessoa obrigatoriamente seja um anjo, mas ela geralmente é inspirada por um para nos auxiliar. Tá? Então essa é a parte que a gente fala dos anjos, que a gente falou a respeito dos anjos de guarda. Tá? E aí, para a gente falar mais a respeito disso, a gente vai para a questão 489 do Livro dos Espíritos, porque todo esse estudo ele é pautado no Livro dos Espíritos, como eu falei. E na pergunta 489, Kardec pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Ou seja, a gente tem um espírito que se liga a gente, particularmente só a gente, só para mim, no caso, ou só para você, para proteger a gente? Aí a resposta dos espíritos diz sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou bom gênio. A pergunta 490, Kardec diz o seguinte: que se deve entender por anjo da guarda? E aí a resposta é tudo aquilo que a gente, é um resumo de tudo aquilo que a gente leu anteriormente no texto, que diz que é o espírito protetor e que vem de uma ordem elevada, tá? É alguém de uma certa ordem graduada que se compromete a ajudar nós que ainda somos recrutas nesse futuro exército de anjos que o Senhor vai ter. Então, pergunta 491. E qual é a missão do espírito protetor? Né? Aí ele diz que os espíritos dizem que é a missão de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Ou seja, é alguém muito superior que quer constantemente ter contato comigo e que vai me ajudar a passar por todas as tribulações, vai me ajudar a consolar todas as aflições que eu tenho, vai me ajudar em me aconselhando e vai me sustentar, vai me dar força nas provas que eu tiver de passar. Então, eu não sei como as pessoas, infelizmente, que as pessoas não conhecem esse estudo, né? E não conhecem, muitas pessoas não conhecem esse livro, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro bastante esclarecedor, bastante enriquecedor. Eu não sei como as pessoas
que já tem uma orientação cristã, elas se perdem em tropeços de desespero. E quando eu digo as pessoas, eu me incluo nisso. E muitas vezes as fraquezas do dia a dia, elas me levam também a esquecer que eu tenho um anjo de guarda. E provavelmente esse esquecimento ele vem das influências negativas que a gente tem, que fazem de tudo para afastar a gente dos caminhos do bem e inclusive dos conselhos do nosso anjo de guarda, né? Então é importante demais as pessoas terem sempre a certeza de que tem um apoio, que tem um amigo, que tem um consolador abaixo de Deus e próximo de nós. É maravilhoso isso. É maravilhoso essa segurança que a gente tem e que a gente desconhece muitas vezes. O espírito, pergunta 492, o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? É uma pergunta interessante, porque a gente pergunta assim, desde quando o espírito protetor está comigo? E a resposta dos espíritos diz o seguinte, que desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, ou seja, de numerosas encarnações, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. O período que eu estou aqui encarnado, se eu estou hoje com o quê? Com 50 anos, se eu passar aqui nesse planeta, quem sabe até uns 80 anos, vamos supor, é um período muito curto para um espírito, visto que o espírito ele é imortal, ele é eterno. Então, dentro de uma eternidade, 80 anos é um passeio de fim de semana. É quase nada. É um período que vai me ajudar, claro, na minha evolução espiritual, porque eu vou passar por provas, eu vou passar por dificuldades que vão me ajudar a elevar o meu espírito, mas é um período curto quando a gente pensa que somos imortais, espiritualmente falando. Nosso corpo ele vai se deteriorar depois que me enterrarem ou cremarem. Meu corpo ele não vai ser mais nada, mas o meu espírito ele vai retornar à pátria espiritual, ele vai retornar ao todo, ele vai fazer parte de algo muito maior, e esse algo muito maior é eterno. A pergunta 493: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Ele recebe essa obrigação ou ele diz, não, eu quero ir lá fazer? O espírito ele é obrigado a velar por vós, que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos, ou seja, ele recebe a missão, olha, você vai ter que cuidar de alguém, mas ele pode escolher alguém de quem ele tenha uma certa simpatia. Para uns isso é um prazer, para outros uma missão, um dever. Ou seja, para alguns deles vão agir pelo amor, pelo carinho, pelo coração a alguém especial, provavelmente algum simpático, algum familiar, mas outros, independente de conhecerem ou não, de serem familiares ou não, vão aceitar aquilo como uma missão, como um verdadeiro soldado de Deus, e eles vão cumprir essa missão, seja por amor, seja pela obrigação moral, com honra, com dedicação total. A pergunta 493A diz, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Ou seja, o meu anjo de guarda, ele pode proteger mais alguém ou só me protege mesmo e deixa os outros se virarem para lá, que se dane todo mundo, eu vou proteger só fulano de tal e acabou? E a resposta é não. Ele não vai proteger só a mim, mas ele vai fazer
a proteção de outras pessoas de um modo mais generalizado, menos concentrado do que ele faria por mim, porque eles sabem que cada um deles, cada ser humano tem um seu anjo de guarda. Ele pode fazer uma proteção até em auxílio a outro anjo de guarda, mas ele sabe que cada um tem o seu. Tá bom? Pergunta 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Ou seja, é uma pergunta basicamente ligada à pergunta anterior. E a resposta é: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição pura, ou seja, de guardar um indivíduo, para cumprir diversas missões. Pode ser que meu anjo de guarda um dia ele tenha que se ausentar de mim para cumprir alguma missão em que ele tenha sido chamado, mas nesse caso eles são substituídos. Essa substituição se dá sem que a gente perceba e será por um espírito que vai procurar cumprir a missão da mesma forma, com o mesmo zelo. A pergunta 495 diz o seguinte: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências. Olha só, a gente sabe que temos o livre-arbítrio. Assim, os anjos também têm, porque o livre-arbítrio ele é dado aos espíritos encarnados e aos desencarnados, como os anjos. E aí, será que depois de tantos conselhos que o meu anjo de guarda me dá, e eu não seguir, será que um dia ele vai dizer: olha, eu não quero mais andar com o André, porque André nunca me escuta, ele só faz porcaria, só faz besteira, eu não quero mais andar com ele, eu tô me demitindo do anjo de guarda de André, não quero mais trabalhar com ele? E a resposta é a seguinte: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Eu vou dar uma pausa para fazer um comentário. Algumas perguntas anteriores a essa, a gente falou que até as pessoas que estão ligadas aos vícios e os crimes, elas têm um anjo de guarda. E aí muitas pessoas vão dizer: mas onde está o anjo de guarda dessa pessoa que não protegeu ele de uma morte porque ele entrou no mundo do crime e o anjo de guarda dele não fez nada? Mas aí, de tanto o anjo de guarda aconselhá-lo e ele não cumprir, ele vai afastar-se, tá? Porque ele preferiu seguir os conselhos dos espíritos inferiores. E o texto continua: mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Ou seja, ele pode afastar-se, mas de vez em quando ele ainda vai tentar falar conosco para poder nos orientar. É o homem que lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. Ou seja, somos nós que não queremos mais ouvir os nossos anjos de guarda quando decidimos rumar, seguir, trilhar por caminhos complexos, por caminhos difíceis, por caminhos obscuros. Mas quando a gente volta a chamar o anjo de guarda, ele volta a nos orientar. Isso não quer dizer que a partir do momento que ele volta a nos orientar, que eu volto a pedir os seus conselhos, tudo vai dar certo, maravilhoso na minha vida. Não. Eu já cometi um monte de baboseira, já fiz um monte de porcaria na minha vida, e não vai ser do dia para a noite que tudo vai se consertar. Tudo vai se consertar aos poucos, juntamente com os conselhos do meu anjo de guarda, que vão me orientar novamente a um caminho benéfico para mim. E o comentário de Kardec a respeito dessa pergunta diz o seguinte: que a doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime, é uma grande missão maravilhosa. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência?
não é isso? Através de cartas, de telefonema. Mesmo que eu tenha uma filha que está distante de mim, mas eu sempre a aconselho através de uma conversa no WhatsApp, através de um telefonema, a gente sempre faz isso. A gente que é pai sempre procura aconselhar e orientar os nossos filhos. Então, que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomam sob sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes da Terra. Não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículos imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Ou seja, a distância entre os mundos é uma distância microscópica para um anjo de guarda, um anjo da guarda. Ele se transporta de um lugar para o outro com a velocidade do pensamento. Então, ele pode estar em uma missão distante, porque eu optei por não ouvi-lo, por não seguir os seus conselhos, ele afastou-se de mim, foi fazer alguma outra missão, mas a partir do momento que eu o chamar, ele vai atravessar o mundo, um planeta, as galáxias, em uma fração de segundos para chegar até a mim e ouvir aquilo que eu tenho a clamar. Então é muito importante a gente ter a ciência de que tem sempre alguém de prontidão conosco. A pergunta 496 diz: o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe o mal? Ou seja, a pergunta diz o seguinte: a partir do momento que meu anjo de guarda ele se afasta de mim, que ele deixa de me proteger, ele vai passar a ser um espírito que vai me fazer o mal? E a resposta é maravilhosa. Os bons espíritos jamais fazem o mal, deixam que o façam os que lhe tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Ou seja, os bons espíritos jamais vão fazer o mal. Eles deixam aqueles a quem nós preferimos ouvir quando não ouvimos a eles, que façam o mal. E aí a gente vai culpar a ele, e a gente vai culpar a sorte pelas desgraças que nos oprimem. O erro é nosso, não é do nosso anjo de guarda. Nosso anjo de guarda ele está de plantão o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, não dorme. Não é porque eu vou estar dormindo que meu anjo de guarda vai estar dormindo também, não. Não é que eu vou tomar banho e ele vai ficar sentado aqui ou vai dar uma volta enquanto eu vou tomar banho, não. Ele vai todo o tempo inteiro. Ok? Então a pergunta 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? A resposta é a seguinte: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Ou seja, existe uma legião que quer trabalhar a favor da minha desgraça. Mas eu posso dar ao meu anjo de guarda, toda a liberdade, toda a força para que ele trabalhe para o meu bem. Esse talvez, no caso o anjo de guarda, encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e aproveita esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Ou seja, o meu anjo de guarda ele vai se afastar de mim e vai procurar uma outra pessoa a quem possa ajudar, mas ele vai voltar sempre que ele for convocado. Daniele Silva, muito boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Joyce, muito boa noite para você também, querida. Então, a pergunta 498 diz: quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar, ou seja, se perder na vida, é por impotência
para enfrentar os espíritos maléficos, ou seja, é porque ele não tem poder para enfrentar os espíritos maléficos, é por isso que ele me deixou. E a resposta diz o seguinte, que não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Olha a importância da gente aprender a ouvir os nossos anjos de guarda. Não é senão a fraqueza e o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Ou seja, a gente sempre tem que estar vigilante, atento aos conselhos dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos protetores, para que a gente evite de abrir portas para que o inimigo entre. Tá? Então, se a gente abre porta, é por relaxamento nosso, não é por relaxamento do nosso anjo de guarda, não. Somos nós que damos motivo e cabimento para que os anjos de guarda deixem de nos orientar. Somos nós que damos cabimento para que os maus espíritos trabalhem em nossas vidas e influenciem os nossos pensamentos e as nossas atitudes, e com isso a gente entra em fracasso. Isso não é culpa do nosso anjo de guarda, não. Isso é culpa nossa. Tá? E aí dizem que o texto, a resposta continua dizendo: não é senão a fraqueza e o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Ou seja, o poder dos espíritos malignos sobre nós só vem pelo fato da gente não oferecer nenhuma resistência para que eles trabalhem conosco. Tá bem? A pergunta 499. Sérgio Jansen, muito boa noite, meu querido. Prazer lhe ter por aqui. A pergunta 499 diz: o espírito está constantemente com o protegido, o espírito protetor está sempre com o protegido. Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? E a resposta diz: há circunstâncias em que a presença do espírito protelar não é necessária junto ao protegido. Por que não é necessária em alguns momentos? Porque ele já sabe que em determinadas situações nós vamos conseguir passar por certas situações sem a necessidade dele. Ou seja, a gente já evoluiu o suficiente para que em determinadas situações a gente caminhe só, sem o auxílio dele. Se por um acaso naquele momento a gente fraquejar, com certeza ele vai estar lá com a gente. A pergunta 500, tá? Diz o seguinte: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda, ou seja, vai chegar um momento na minha vida que eu não vou ter mais necessidade do anjo da guarda. Aí a resposta é bem óbvia, diz que sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa de mestre, mas isso não acontece na Terra. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sim precisar de um orientador espiritual, de um espírito da guarda. É importantíssimo a gente ter ciência disso. Que a gente só vai parar de precisar de anjo da guarda quando a gente não estiver mais aqui encarnado nesse planeta. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver, a gente viu a pergunta 500, a pergunta 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E porque quando eles nos aparecem, nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva, ou seja, que a gente veja, que a gente... Porque é oculto para a gente ver os espíritos que nos protegem. Aí a resposta é: se contasseis com o seu apoio, não agirias por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência e, em geral, é preciso que adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio
porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantareis na senda que vos deves conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Olha só. Esse texto aqui, essa resposta, diz o seguinte: se a gente contasse com o seu apoio, do apoio do anjo da guarda, sabendo que ele vai estar aqui o tempo todo, se a gente tivesse esse contato de vê-lo o tempo todo, a gente não iria progredir, a gente não iria andar, não iria evoluir. Ou seja, se ele tivesse com a gente, fazendo tudo com a gente o tempo todo, e a gente tivesse essa presença aqui ao lado, como ele andasse como um irmão aqui de braço dado comigo, eu seria feito uma criança que os pais não deixam andar só, que está começando a andar e os pais não deixam andar só para tropeçar. A gente precisa tropeçar para aprender a andar. E os espíritos, eles vão deixando a gente tropeçar aqui. Quando a gente cai, não é ele que levanta, somos nós que levantamos com o incentivo e o conselho deles. É essa que é a importância do anjo de guarda. Ele não está aqui para fazer o nosso papel, não. O nosso papel nos cabe. O papel dele é nos orientar, nos guiar, nos ajudar. Mas fazer as coisas por nós, não. A pergunta 502 diz: o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Ou seja, essa missão dele em nos proteger traz algum bem para ele, ele vai ganhar algum prêmio por isso, por ser um anjo de guarda? Então a resposta é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados, no caso nós, coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com o sucesso dos seus discípulos. Ou seja, para ele vai ter a recompensa dele, que vai ser levada em conta, mas ele não está preocupado com recompensa. A missão de um anjo de guarda é a missão básica de todos nós: zelarmos e velarmos pelo próximo, fazer o bem pelo próximo, sem que a gente busque recompensa por isso. É essa a missão dele. A missão dele é muito parecida com um professor que conseguiu formar uma turma inteira de alunos. Para eles é uma glória. É uma missão cumprida, algo que ele vai carregar no coração para sempre. Então, o anjo da guarda, ele não está em busca de mérito, ele está em busca da alegria que vem do nosso sucesso. Ok? Gente, a gente vai dar uma pausa aqui na pergunta 502, tá? E a gente vai voltar na próxima segunda-feira com a continuação desse estudo, tá? Eu vou dar uma pausa aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, eu vou dar alguns minutos. E vou agradecer de antemão a todos que passaram por aqui essa noite. Lembrando que todas as nossas lives que estão sendo feitas estão ficando lá no nosso canal, Em Busca da Luz. Quem quiser dar uma olhada no meu Facebook, está lá o link. Eu vou deixar o link junto com o vídeo que vai ficar, esse vídeo que vai ficar aqui no Facebook, no Facebook por um tempo. Mas eu gostaria que vocês se inscrevessem. As pessoas que já estão aqui, se estiverem inscritas, muito obrigado. As que não estão inscritas ainda, podem ficar à vontade, se inscrever no canal, ativar lá o sininho, curtir os vídeos. Para mim isso vai ser muito bom, muito positivo. Eu agradeço demais a vocês pela presença, de antemão, né? Porque já que a gente só vai se ver na próxima segunda, eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado, um resto de semana aí maravilhoso. Que Deus esteja na companhia de todos vocês, tá? Que estejam todos diante da presença de Deus, que os anjos da guarda de vocês estejam sempre trabalhando. Vocês, assim como eu, é importante que a gente entrem nessa sintonia com o nosso anjo de guarda, que a gente faça se ouvir os seus conselhos,
as suas dicas, as suas orientações, tá? Que seja uma noite abençoada para todos nós, abençoadas para vocês, e que eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigado a vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau.